palavra de Deus, sem delongas. Abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus 21. Aleluia, glória a Deus. Aí atrás tem um caderno aí aberto em cima da mesa. Os irmãos que sentirem, quiserem se unir em oração com o mensageiro Nelson, coloque aí o nome de vida de pessoas. A gente vai estar orando hoje à noite e amanhã também no monte. Umas 5 horas, 5h10 da tarde eu vou estar subindo o monte. Tem um monte na rua da minha casa agora. Eu vou sair do trabalho e vou para o monte orar. E quero estar fazendo essa prática aí de estar orando, né? Todos os dias que o Senhor permitir. Pedindo bênçãos pessoais, familiares e para a igreja também. Tá bom? Então quem achou Mateus 21, fale glória a Deus. Então vamos ler aqui, ó. Glórias a Deus. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: erga-te e precipita-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedires na oração, crendo, o recebereis. Amém? Essa é a palavra de Deus, e quem falou isso aqui foi Jesus Cristo. Amém? Todas as curas, praticamente todas as curas, 98% das curas nos evangelhos, Jesus fala: vai, a tua fé te salvou. Seja curado, seja liberto, seja purificado, sua fé te salvou. E a gente acabou de ler aqui, né? Eu vou ler mais uma vez aqui, ó, Evangelho de Mateus 21. É até fácil de decorar, amém? Vamos ler de novo aqui, ó. Jesus respondendo disse-lhes: em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, e assim será feito. E tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Amém? Olha, irmãos, eu já tive muitas orações que não foram respondidas. Glória a Deus. Amém? Amém. Então, provavelmente deve ter alguém aqui na igreja que seja um pouquinho parecido com o mensageiro Nelson e tenha tido alguma oração não respondida. Um dos motivos de uma oração não ser respondida é porque aquilo que a gente está pedindo não está dentro do plano de Deus para nós. Amém, igreja? Então você está pedindo uma coisa que você acha que é bom, que você acha que é legal, mas isso que você está pedindo, Deus sabe que não é bom, não é legal, e que se você tiver, vai fazer mais bom, mais ruim do que bom. Amém, igreja? Amém. Né? Então, a Bíblia fala que se você pedir pão, Deus não vai te dar pedra. Sim ou não? Sim. E se você pedir pedra, Deus vai te dar pedra? Não. Não. Não é que você está pedindo veneno que Jesus vai te dar veneno, né? Então hoje o Espírito Santo quer falar com você aqui, para você mudar a tua maneira de ser, a tua maneira de orar, a tua maneira de pedir. Glória a Deus. Que aí você vai sofrer menos, vai ser mais feliz e mais crente, e você vai começar a ver a sua oração ser respondida por Deus. Quem quer aprender do Espírito Santo? Muito bem. A gente tem os nossos parentes, né, os nossos entes queridos, e é bem comum um filho, uma filha, um irmão, alguém, né, mais jovem que nós, ou até mais velho que nós, fala assim: eu vou fazer tal coisa. E aí você conhece a pessoa, você já pensa dentro de você assim: meu Deus, não vai dar certo. Quem já teve um parente que falou tal coisa, você já fala: não é que você está gorando a pessoa da tua família, é que você conhece a pessoa melhor do que ela, né?
Às vezes a pessoa está querendo fazer uma coisa que precisa de paciência, e a pessoa é impaciente, é agitada, não espera nem um café esquentar, toma gelado. Ou então não espera a comida esfriar e queima a boca. E o que ele quer fazer, ou ela quer fazer, é algo que precisa de paciência, né? Às vezes a pessoa quer algo que precisa de muita leitura, e a pessoa nunca foi de leitura, e ela quer fazer algo de leitura. São exemplos, mas aí dentro da tua cabeça você vai pensando outras coisas. Glória a Deus. Né? E aí, essa pessoa que fala, eu vou fazer, ela só está te comunicando, ela não está consultando você. Tem diferença de comunicar e de consultar. Quando você comunica, já está decidido. Você não quer saber, você está fechado para aconselhamento, você está fechado para orientação. E a chance de você quebrar a tua cara é 100%. Mas quando você consulta, a palavra fala que na multidão de conselheiros, os projetos se confirmam. Bem-aventurado é o homem de Deus, a mulher de Deus, que está orando, pedindo direção a Deus, e quando Deus envia os conselheiros, ele fica lá com a antena ligada, prestando atenção naquilo que o Espírito Santo está falando, pela boca do irmão, da irmã, do marido, da esposa, do pai, da mãe. Quem fica atento é vitorioso. Amém? Então, aqui está falando que se tiver fé, Mateus 21, se tiver fé e não duvidar, vai fazer como Jesus fez com a figueira. Jesus chegou na figueira, procurou fruto, não achou, e ele falou, está amaldiçoada a figueira, ninguém nunca mais vai comer de você. Foi embora. Quando voltou, os discípulos olharam e falaram, ai Jesus, a figueira que tu amaldiçoou está seca. Aí ele fala, se vocês tiver fé e não duvidar, vai fazer o que eu fiz com a figueira e vai fazer mais. Olha, vai pegar essa montanha e falar, montanha, vai para o outro lado do rio, e a montanha vai te obedecer. Olha o poder que tem a fé. E por que não acontece o milagre? Por que tem gente que ora e tudo que pede não vai para frente? Pede um carro zero e vê uma carroça velha. Pede 1000 bênçãos e vem só para não morrer de fome. Nunca sobra, nunca está à frente, está sempre atrasado, está sempre atrás. Por quê? Não tem fé? Ou está duvidando? Mas o Espírito Santo vai revelar para você aqui aonde é que você está errando. Ensina, Deus. Aonde é que você está errando? Porque a gente, se está orando, tá? A Bíblia fala, pedir, dá-se-vos-á. A gente pede e não recebe. Bater, e abre-se-vos-á, e a porta nunca abre. A gente está errando em alguma coisa. Glória a Deus. Vamos lá. Mateus. Aleluia. Evangelho de Mateus ainda, tá? Mateus 13, 31. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículo 31. Aleluia. As parábolas do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas, e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham em seus ramos. Olha para cá. Glória a Deus. Então, se tiveres fé e não duvidar, vai falar, montanha, sai daqui, vai do outro lado, e a montanha vai obedecer. Mas qualquer fé faz milagre. Uma fé pequena faz milagre.
A gente está lendo aqui em Mateus 13, versículo 31. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegando dele semeou no campo. Alguém já teve o prazer de pegar uma semente de mostarda? É muito pequenininha mesmo, né? Se você pegar com os dois dedos, você não vê. É um buraquinho de agulha. Você põe assim, ó, é titiquinha demais. A fé do tamanho desse grãozinho de mostarda faz milagre? Não faz milagre. Eu vou provar que não faz milagre. Então quem diz que tem fé, não tem fé nenhuma. Porque se pede e não recebe, então não tem fé nenhuma. Se bate a porta não abre, então não tem fé nenhuma. Não, a pessoa tem fé. Porque quem não tem fé é ateu, que não crê em nada. Mas quem crê em Deus, quem crê em Jesus, tem fé. Glória a Deus. Só que tem a fé pequena demais. Aqui está falando que pegou o grão e semeou no campo. O reino dos céus é como o grão de mostarda que pegando dele semeou no campo. A minha Bíblia está diferente da tua? Não. Então uma fé pequena faz milagre? Não faz. A fé tem que ser semeada. A semente tem que ser semeada. Quem tem planta em casa aí? É que aqui é cidade grande, né? O povo quase não tem planta, mas eu que sou da roça, né? A gente pega uma semente e põe na terra. O que tem que fazer? Antes de pôr a semente, tem que preparar a terra, pôr um adubinho lá, né? Umas fezes de vaca, esperar alguma coisa, e ir regando na hora certa. Não pode ser na hora que o sol tá pegando forte, ou é de manhã, ou no final do dia que se rega. Aí você vai acompanhando. Tem planta que você tem que tirar dali e plantar em outro lugar, que se você deixar lá, ela morre. Olha aí. Tem planta que se pôr muita água, mata ela. Então a fé, ela é decorrente, em primeiro lugar, de ouvir a palavra. Só tem fé quem ouve a palavra de Deus. Os irmãos que estão aqui hoje estão ouvindo a palavra de Deus. Vocês vão sair daqui cheios de fé. Mas só que a fé que vocês vão sair daqui vai ter que ser uma fé que vocês vão ter que cuidar dela. Vai ter que pôr na terra, a terra é o meu coração, a terra é o teu coração. Depois que essa semente estiver na terra aí, a gente tem que cuidar dela, porque olha o restante aqui, ó, versículo 32, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que venha até as aves do céu e aninham nos seus ramos. Por que essa fé não pode ficar do tamanho de uma semente? Porque se ela continuar do tamanho de uma semente, não tem milagre nenhum, irmão. A continuação aqui da parábola faz você entender que a fé precisa crescer. Olha aqui, ó, versículo 34. No versículo 33, outra parábola disse: o reino do céu é semelhante ao fermento que uma mulher toma, introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. O fermento faz o que, gente? Um pão daqueles pão que a gente gosta. Se não põe fermento, fica o quê? Aquela coisa, aquela tábua. É ou não é? Não fica bom. Um bolo sem fermento fica o quê? Aquela bolo solado. E se pôr muito fermento? Derrama da forma. Derrama, não é? Então a fé é comparada com o fermento. Mas aí tem gente que fala, mas o fermento não é coisa ruim na Bíblia? Calma, irmão, vamos pegar o contexto. Esse fermento aqui está sendo falado no mesmo contexto da fé, não o fermento de fofoca, de fuxico, de encrenca, de confusão. Isso aí faz mal, mas a fé que Jesus quer é a fé que
cresce. Glória a Jesus. A fé que vai realizar milagre para você é uma fé que cresce. Fé pequena que traz você para o culto aqui não faz milagre na tua vida não. Fé pequena que faz você aceitar Jesus não vai fazer o milagre que você quer, que você já aceitou Jesus. Fé que você batiza, você vai ser salvo. Você está com o seu nome escrito no livro da vida, mas o que você quer, o céu se abrindo, as bênçãos descendo, a montanha saindo da tua frente, as muralhas caindo, o gigante sendo morto, isso aí tem que ser uma fé que cresce, uma fé grande. Glória a Deus. Bendito é o teu nome. Você pega uma semente de mostarda, deixa ela aqui. Sabe o que vai acontecer com a semente? Uma semente que fica muito tempo num lugar estraga, morre, não nasce mais nada. Uma semente que você planta, a semente vai morrer, vai germinar, vai nascer a planta, vai dar folha, vai dar flor, vai dar fruto. Dentro do fruto tem mais semente. Glória a Jesus. Glória a Jesus pela palavra. Glórias a Deus. Quem quer aprender a crescer a fé? Aleluia. Que agora já deu problema, né? Só falta dar a solução, não é, igreja? Problema ninguém quer, a gente quer a solução, sim ou não? Sim. Então a solução está aqui na Bíblia também. Glória a Deus. Tua Bíblia aí. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Maravilha. Evangelho de Mateus, capítulo 17. Aleluia. Essa mensagem aqui é uma mensagem difícil, né? Porque a vida toda a gente falou, se tiver fé, o milagre vai acontecer. Só que a gente já tem um tempo aí, né? E já viu que muita coisa não aconteceu. Ou é porque o que a gente está pedindo não está no plano de Deus, ou então é porque realmente a fé não está sendo suficiente para fazer o que precisa fazer. Tá certo? Mateus 17 diz assim, ó. 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago, João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. E estando ele a falar isso, que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado, em que me comprazo, escutai-o. Até aí. Jesus, nós sabemos que é Deus. Deus que despiu-se da sua glória e se fez carne. Então, nós, quando se convertemos ao Senhor, a gente se despide da carne para se fazer como Deus, Espírito. Amém? A nossa natureza é carne. É pecado, é raiva, é ira, é ódio, é cobiça, é mentira, é enganação, é encrenca, é confusão. Essa é a nossa natureza. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente desce as águas, o batismo significa o quê? Eu estou negando essa carne, eu estou matando essa carne, porque eu quero me fazer espiritual. Ser espiritual é o quê? Se fazer igual a Deus. Glória a Deus. Jesus é Deus. O que ele fez? Ele desfez-se da sua glória, deixou de ser Deus em corpo e em espírito e se fez homem. Então a natureza dele é ser Deus num corpo de homem. Então existe uma luta de Jesus para, sendo Deus, agir como homem. E existe uma luta de homem para agir como Deus. Jesus, nessa batalha de
de lutar contra a natureza dele, porque é muito poder. Quando foram prender Jesus, olharam para Jesus, olharam lá e falaram: quem é Jesus? Ele falando: sou eu. Todos os soldados caíram pelo chão. Imagina o poder de Jesus. Pedro sacou a espada e Jesus olha para ele e fala: Pedro, tu não sabe de nada. Se eu quisesse vir aqui legiões, e legiões de anjos acabaram tudo, Pedro. Ele andou sobre a água. Curou cego, fez tanta coisa. Olha a natureza de Deus num homem ali. Ele se segurava para não agir como um Deus poderoso. O poder de Deus é tão grande que ninguém viu Deus face a face. Deus passou, Moisés entrou no meio da rocha, viu a sombra de Deus e quase morreu. Glória a Deus. É santo, Pai. Moisés subiu na montanha, viu lá a mão de Deus escrevendo a tábua dos 10 mandamentos. Quando ele desceu de lá, veio com a cara brilhando igual o sol, a ponto do povo ter que cobrir a cara de Moisés, irmão. Então Jesus, fazendo força para ser homem, o que ele fez? Foi orar. Orar. Por quê? Não porque ele precisava, porque era a natureza dele estar entrando num campo espiritual. A fé que você recebe aí tem que ser regada, mortificando o que? A natureza de homem e entrando na natureza de Deus. Quando a pessoa está na natureza de Deus, Satanás não aguenta ficar perto de você, irmão. Você vai andar nos lugares como Pedro andou e diabo vai se manifestar, a gente vai passar mal. Glória a Deus. As doenças vão ser repreendidas, as pessoas vão pedir sua opinião, seu conselho, sua orientação, vão pedir oração para você. Quando você entrar no reino de Deus, no campo espiritual de verdade, você vai dizer para um monte ou para qualquer coisa: sai em nome de Jesus, e esse negócio vai sair em nome de Jesus. Você vai orar por você, você vai pôr a mão na tua cabeça e falar: sai daí enxaqueca, e essa enxaqueca vai ter que sair. Por quê? Porque você fez como Jesus. Jesus orou, começou a orar, porque era a natureza dele, era fácil para ele orar. Ele orando, começou a orar, e ele começou, aconteceu que ele se transfigurou, começou a deixar de ser homem e ficar na natureza dele de Deus. Ele ficou, o rosto brilhando como o sol, e continuou orando, a roupa dele, que era uma roupa para andar no deserto, ficou branca, alva, e ele continuou orando, o céu desceu, Moisés desceu, Elias desceu, ele continuou orando e Deus desceu. Santo seja o teu nome. Então existe uma luta da tua carne para você não entrar na essência de Deus. Existe uma luta tua com você mesmo para boicotar você e impedir você de receber o milagre de Deus. Mas a Bíblia fala: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Senhor está te libertando agora. O Senhor está revelando a verdade dele para você, e você vai dizer para você mesmo, para a tua carne: sai preguiça em nome de Jesus, sai galera cacana em nome de Jesus, está repreendido todo mal em nome de Jesus. Você vai lutar com a tua natureza. Você não vai alimentar tristeza na tua vida. Você não vai alimentar raiva na tua vida. Você não vai alimentar aquilo que você sabe que não é de Deus. Como que pode? Eu sou homem de Deus, eu estou com inveja do irmão Walter. Sai, demônio, da minha vida. Você vai falar isso. Glória a Jesus. Você acha que eu não falo? Glória a Jesus. Sai, diabo! Glória a Jesus. Demônio maldito. Eu estou dentro do carro, irmão. Eu dou uns gritos. Estou sozinho mesmo. Quero nem saber, irmão. Glória a Jesus. Quantas vezes? Uma vez eu estava assim. Eu falei: mas isso é coisa de Satanás. Sai, diabo! Glória a Deus. O cara do outro lado ela falou: misericórdia. Glória a Deus.
Irmão, você tem que entender quando Satanás vem soprar na tua orelha. Se está vindo muito pensamento de carne, muito pensamento pessimista, está vindo muito sentimento de derrota, não aceita isso não. Isso não é o Espírito Santo que está falando na tua vida, não. Aí como é que essa fé que você tem, desse jeito, vai realizar milagre? Você tem fé, mas o seu comportamento está pior do que o homem que não está dentro da igreja. Está pior do que a mulher que não está dentro da igreja. A pessoa que está lá no mundo, se ela entrar num culto e ouve determinadas pregações que você ouve, ela sai abençoada e recebe o milagre no mesmo dia, na mesma semana. Então a pessoa tem que romper esse comodismo, tem que romper esse padrão de normalidade, tem que romper essa vida tranquila, esse mar morto aí, essa lagoa parada, pelo amor de Deus. Jesus orando, o corpo muda, ele deixa de ser homem, irmão, ele volta para a natureza dele. Ele vai orando, até a roupa dele mudou, a roupa dele se transformou. Ele continua orando. Moisés e Elias descem, só que Pedro estava lá, mas não estava orando. Daí ele olha assim: eita, Moisés está aqui. Olha, Elias está aqui. Vou fazer 3 cabanas, uma para Jesus, uma para Elias, outra para Moisés. Irmão, Moisés e Elias é homem igual eu e você. Moisés e Elias têm de admirar, sabe o que é? Que eles mortificaram a carne deles e se tornaram espirituais. Eles colocaram realmente Deus em primeiro lugar. Quando Pedro fala, eu vou fazer 3 tendas, ele coloca Moisés e Elias igual a Jesus. Aí o que acontece? Deus desce uma nuvem luminosa, que se Pedro vê Deus, não ficava nenhuma poeira dele ali. Aleluia. E a voz de Deus repreende. Pedro foi um coitado, não foi repreendido por Jesus e por Deus. Olha aí, só Jesus é o meu filho, só ele escutarei. Acabou a conversa, Moisés e Elias sumiu e a verdade foi revelada para todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A sua oração vai ser respondida quando você orar para ser transformado. Você vai orar e vai se transformar de um jeito que você vai deixar de ser você. Você vai ser uma pessoa melhor. Glória a Deus. Já pensou melhorar o que já está bom? Fala, quem é bom aí? Fale amém. Nessa hora ninguém quer ser bom, né? Mas tu é bom, você está aqui. Mas você vai ficar melhor em nome de Jesus. Você é escolhido de Deus, você é escolhido de Deus. Você orando, você vai ficar melhor. Acontece que se você estiver orando e o seu pedido não estiver de acordo com a vontade de Deus, Deus vai revelar para você. Deus não revelou para Pedro aqui? Glória a Deus. Escuta só Jesus, rapaz. Os outros aí não. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abrir a Bíblia aqui mais um pouquinho? Aleluia. Livro de Atos, capítulo 10. Glória a Deus. Glória a Deus. A prova que a oração muda a cabeça da pessoa. Maravilha, Jesus. A prova que a oração faz a pessoa pensar direito. Se está demorando, o Espírito Santo vai falar para ela: olha, calma aí, que eu estou trabalhando, é na hora certa. E ela calma o coração. Glória a Deus. Glória a Deus. Se está dando errado, o Espírito Santo vai falar: calma aí, eu estou trabalhando. Ela calma o coração e fala: glória a Deus, Jesus está trabalhando. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos lá, Atos capítulo 10, o centurião Cornélio.
Havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamado italiano, piedoso, temente a Deus com toda a tua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Esse, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. E esse, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope, manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro, e este está com um certo Simão, xará dele, curtidor, que tem a sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deve fazer. Cornélio, ele não era judeu, ele era da corte italiana, era de outra nacionalidade. Não sei de que forma ele ouviu a pregação e se converteu, começou a dar esmola, abençoou a pessoa, de contínuo ele orava. Na hora nona ele estava orando, e aí entra naquilo que eu estou falando. Quando você ora, Deus revela para você se você está certo, se está errado, você tem que continuar, o que você tem que fazer. Cornélio estava orando tanto que um anjo apareceu para ele e falou: vai na rua tal, número tal, a pessoa tal que está hospedada na casa do fulano. Esse camarada aí vai falar tudo o que você precisa saber. Aleluia. Quem quer saber se está errando na vida aí? Aleluia, Deus. Ora mais. Ora até ser transformado, ora até a tua cabeça mudar, ora até a sua maneira de olhar mudar, ora até a sua maneira de ouvir falar, que você vai ver o Espírito Santo olhando para você. Deus vai te mostrar onde você está errando. Glória a Deus. Glória. Versículo 9: No dia seguinte, indo ele seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome quis comer enquanto lhe preparavam. Sobreveio um arrebatamento de sentido. Viu o céu aberto, descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra, aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz: Não faça tu comum ao que Deus purificou. E acontecendo isso, por 3 vezes o vaso tornou a recolher no céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os varões foram enviados por Cornélio, pararam a porta, perguntando pela casa de Simão, e chamando, perguntaram Simão, que tinha por sobrenome Pedro, se morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse o Espírito: Eis que 3 varões te buscam, levanta, desce, vai com eles, não duvida de nada, porque eu os enviei. Glória a Deus. Estou lendo rápido aqui porque, os irmãos Glória a entendem. Deus. Pedro, irmão, era bravo. Pedro era agitado, Pedro era afoito, ele foi afoito em tudo, antes de Jesus, com Jesus e depois de que Jesus subiu. Ele levou bronca de todo jeito, foi ensinado de todo jeito, e depois de tudo, até depois de receber o Espírito Santo, ele ainda precisava de mais conserto, assim como você precisa ser consertado todo dia, consertado de manhã, consertado à tarde, consertado à noite. A gente é um problema. Problema de todo tipo. Quem é mais é problema, e quem é menos também é problema. Quem fala muito é problema, quem não fala nada é problema também. Você tem que estar equilibrado. Para Pedro e para a maioria dos judeus, só ia ser salvo quem era judeu, só ia ser salvo quem nasceu em Israel, quem era descendente de Abraão. Mas Jesus veio morrer por quem? Por toda a humanidade, pelo preto, branco, amarelo, vermelho, índio, oriental, árabe, todos, muçulmano, pessoas de todas as crenças, alto, baixo, magro, gordo, fraco, todos. Como
que Jesus ia salvar todo mundo se o começo da igreja estava excluindo o povo? Mas ainda bem que Pedro orava, não orava tanto como Cornélio. Cornélio orou até a hora nona, Pedro orou até a hora sexta. Deus, ele vai fazer a maneira dele, amém, igreja? Para Cornélio, Deus mandou um anjo, Jesus mandou um anjo. Para Pedro, não podia ser um anjo, senão Pedro ia duvidar que o Pedro era problema. Então Deus sabe o caminho que ele vai fazer para você se converter. Deus sabe o caminho que Deus vai usar para você ficar mais crente e entender o que o Espírito Santo quer falar. Aí Deus faz o que? Pega um lençolzão cheio de animal imundo, rato, escorpião, cobra, sapo, tudo quanto é bicho atrapalhado, morcego. Aí a voz do Espírito de Deus falando: pega, mata e come. Pedro, brabo, olha só, batendo boca com o Espírito Santo: não vou comer não como coisa imunda. Assim é eu, assim é você. Deus manda a mulher falar com o marido não ouve. Deus manda o marido falar com a mulher não ouve. Deus manda o pai e a mãe falar com o filho não ouve. Deus fala na palavra, a pessoa não ouve. Vai ficar brigando com Deus até quando, meu irmão? Aleluia. Nesse braço de ferro, nessa briga, nesse ringue aí, tu já perdeu. Por isso que você ora e não recebe as bênçãos de Deus. Aleluia. Por isso que você pede e não acontece. 3 vezes Deus falou. 3 vezes Pedro rejeitou. Quantas vezes a gente rejeita o trabalhar de Deus? Se fosse só 3 vezes, hein? Ia ser uma maravilha. Aleluia. Aí Deus fala pelo Espírito Santo: como você, comedor de arroz e feijão, chama de imundo aquilo que Deus purificou? Olha aí, irmão, a gente está querendo dizer que Deus é errado agora, está querendo dizer que Deus não sabe de nada, está querendo dizer que o Senhor é o bebezinho e você é o que sabe tudo. Aleluia. A visão foi embora e Pedro ficou matutando, pensando. Fica pensando nessa palavra que o Espírito Santo está fazendo. Pensa aí, pensa na tua vida, pensa nas suas atitudes, pensa no seu comportamento e toma uma decisão hoje. Tem pessoa que para decidir largar a cachaça, lutou, mas decidiu. Decidiu largar o cigarro, o pagode, as amizades, a idolatria, a feitiçaria. Só que depois que vem para Jesus, tem que continuar largando tudo. Larga tudo, abandona tudo, inclusive a sua opinião ruim, e segue a voz de Deus. Isso é se converter. Pedro pensando, mais uma vez o Espírito Santo volta: tem 3 homens aí, fui eu que mandei. Vai com eles, não duvida de nada, não duvida da palavra que está saindo do altar do Senhor para a tua vida hoje. Não duvida, porque o Senhor quer mudar a tua história, quer mudar o teu cativeiro, quer te dar vitória, quer fazer um milagre na tua vida. Glória a Jesus. Pedro foi, chega lá, o Cornélio ajoelha, Pedro fala: levanta que eu sou homem. Então quer dizer, Cornélio ainda precisava ser educado. Eu tive uma visão, Pedro, e eu te chamei aqui, agora é com você. Pedro falou: olha, Deus mandou eu vir aqui, eu não sei fazer outra coisa. A coisa que eu sei fazer é falar de Jesus, então eu vou falar de Jesus. E você? O que você sabe fazer? Você sabe falar de Jesus? Sabe? Falar do amor de Deus? Se não sabe, está na hora de aprender. Aleluia. Obrigado, Senhor. Se o Espírito Santo te mandar falar com alguém, você vai saber falar? Obrigado. Aleluia. Quando é que você vai saber falar, pelo amor de Deus? Deus seja louvado. Aí, Jesus, cala a boca. Porque o mínimo a gente tem que saber. Aleluia. Porque o resto quem faz é o Espírito Santo. Aleluia. Pedro começou a falar: olha, Jesus nasceu da Maria, ele cresceu entre nós, 30 anos ele foi lá no Rio Jordão, batizou. Enquanto Pedro estava falando, a casa de Cornélio lotada de gente, todos foram batizados com o Espírito Santo. Pedro volta para Israel e fala: gente, eu tive que batizar todo mundo, porque Deus me ensinou que a gente não pode rejeitar ninguém. Deus me ensinou que a gente não pode fazer acepção de pessoas.
Glória a Deus. Maravilhoso. Mais um texto, Efésios 6:10. Aleluia. Último. Glória a Deus. Então a fé de quem segue o que a palavra está ensinando aqui, Glória a Deus. a fé de quem mortifica a carne e se assemelha a Deus, essa faz milagre. Olha aí, Efésios 6, versículo 10. A armadura de Deus. Efésios lá para o finalzinho da Bíblia, perto de Tessalonicenses, Timóteo, Pedro, Hebreu, antes de Hebreus. Aleluia. Vamos lá, a armadura de Deus. Então a pessoa que tem fé tem que orar para ser transformada. A pessoa que tem fé tem que orar para Deus falar com ela. Deus já falou com você em sonho. Deus já falou com você. Deus já mostrou anjo para você. Como é que Deus fala com você? Cada um tem que saber. Para um é visão, para um é anjo que aparece, para outro é a voz, Glória a Deus. para um é sonho. Como é que Deus fala com você? Você tem que orar até você entender que é Deus falando com você. Efésios 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecedos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra a astuta cilada do diabo. Então não é que você é crente que não vai ter luta. A luta é contra o diabo. E o diabo pega a pessoa. Se Deus não te pegar, quem vai pegar é o diabo. Não tem meio termo. Ou você vai ser usado por Deus, meu amigo, Glória a Deus. ou é o diabo que vai te usar. Gente fofoqueira, encrenqueira, gente que não avança, que não ajuda, que não acrescenta. Não é Deus que está te usando, meu amigo. Aleluia. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra o principado, potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, olha aí, quem escreveu? O apóstolo Paulo, irmão. O homem subiu até o terceiro céu, foi mais longe que Pedro. Glória a Jesus. Olha o que ele está falando. Tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal. Havendo feito tudo, fica firme. Aleluia. Está firme, cingindo o lombo com a verdade, com a Bíblia. A verdade é a Bíblia. Coração da justiça, calçado os pés, com a preparação do Evangelho da paz. A paz está no pé. Por quê? A paz não está no que você tem, mas sim aonde você está. Você leva a paz, que é a graça de Deus, a palavra de Deus. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação. Por que tem que ter um capacete na nossa cabeça? Satanás vem falar na tua orelha. Como é que você sabe se o seu pensamento é teu, é de Deus ou é do diabo? Você sabia que pode vir 3 tipos de pensamento na tua cabeça? Pode ser o seu, pode ser o de Deus e pode ser o do diabo. Agora mesmo pode vir pensamento aí que é Satanás que está infiltrando. Mas como é que você se protege? Com o capacete da verdade, que é a palavra. Aleluia, glória a Deus. Glórias ao nome do Senhor. Parei aonde, gente? 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então quer dizer, um monte de armadura para defender, uma para atacar, que é a espada, a palavra do Espírito. Só tem a espada do Espírito quem entra no meio espiritual, irmão. Se eu quero um facão de verdade, eu vou dar uma de material. Mas se eu quero uma espada espiritual, eu tenho que entrar no reino espiritual. É orando até Deus fazer milagre, meu amigo. Aleluia. Olha aí, versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos e por mim. Olha aí, um homem que foi no terceiro século pedindo oração
coração. Que humildade, né? Por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeia, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Amém? Amém. Vamos bater palma para Jesus.